Tarde FM. Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Bota pra curtir, bota pra render. Baixe o app da Warren e invista. Juliana Rosa, Economia. Você tá bem? Tô bem, e você? Então, Boa semana, tá Eneg. bom, Boa obrigado. semana aí pra Débora, Fábio, pra Oi, você Ju. ouvinte. Oi, Vamos Ju. que vamos. Legal, vamos que vamos. Vem cá, vamos que vamos como, hein? Eu quero saber, tem que ir de bicicleta ou tem que usar, ou dá para usar algum veículo automotor? Porque, pelo visto, há uma certa preocupação geral na praça aí, com essa alta de petróleo. O que vai acontecer? Conta para nós. Pois é. Hoje estava até pegando aqui os detalhes, porque o Congresso vai discutir a tal das PECs dos combustíveis na quarta-feira. E realmente a expectativa, por enquanto, não foi colocada em pauta aquela PEC kamikaze, que é a PEC que gera uma perda de arrecadação de 100 bilhões de reais pelo governo federal, que acabaria podendo provocar um efeito inverso no preço, né? Você cai demais os impostos, mas você gera um rombo fiscal tão grande que pode, no final das contas, provocar uma disparada de dólar, de risco em relação ao Brasil, que, como combustível é composto, preço por petróleo e dólar, você pode, no final das contas, encontrar até um combustível mais caro. Então, a expectativa é que com essa disparada agora de petróleo novamente, com a iminência de invasão da Ucrânia pela Rússia, o Congresso, então, acelere essas discussões para poder tentar reduzir impostos sobre combustíveis, mas não nessa proporção da tal da PEC kamikaze, reduzindo para todo e qualquer tipo de imposto, dando vale caminhoneiro, vale para lá, vale para cá, que poderia acabar não valendo a pena no final das contas para o preço final, né? Então, o que está se discutindo nesse momento é que na quarta-feira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diz que quer avançar com a discussão de duas propostas que estão no Senado, uma que já foi aprovada pela Câmara, que é mudar a forma de cálculo do ICMS, que é o Imposto sobre Combustíveis, que é o que mais pesa no preço final dos combustíveis. Então, ao invés de cobrar um percentual do valor que a gente encontra nas bombas, seria um preço fixo, como é o PIS e COFINS, né, os impostos federais, e seriam cobrados na refinaria e não no preço final. E também aproveitariam essa proposta, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, aproveitaria essa proposta que já foi aprovada e incluiria uma redução de impostos apenas para diesel. E com isso reduziria a arrecadação de impostos para menos de 20 bilhões de reais. Enfim, a gente não sabe como é que o mercado financeiro vai reagir, mas o que a gente está vendo agora, nesse momento, sabe aquela coisa, Eneg, de plantar, como é que chama aquele ditado, que planta a dificuldade para colher facilidade, né? Aquela coisa, bom, podia ser 100 bilhões de perda de arrecadação, agora é só 20, ufa, então o mercado financeiro reage aliviado, a bolsa até estava subindo um pouquinho, o dólar em queda novamente, mesmo com esse conflito geopolítico batendo a porta, né, envolvendo um grande produtor de petróleo, que é a Rússia, e podendo, com isso, fazer o petróleo disparar. Mas vamos ver o que eles vão conseguir fazer, Eneg, porque se o petróleo continuar disparando, o que os economistas dizem é que o petróleo já subiu muito e que a previsão para esse ano era cair, né, porque a China e os Estados Unidos cresceram muito, teve um aumento de consumo muito forte, que esse ano os Estados Unidos vão crescer menos, né, porque estão com inflação alta, então vão começar a subir juros, a China também deve ter um crescimento menor, então o consumo diminuiria e o petróleo com isso também ficaria mais barato. Essas eram as previsões até pouco tempo atrás, mas agora com esse risco de invasão da Ucrânia, o petróleo na sexta-feira já bateu 95 dólares, só esse ano já subiu quase 20%. Então vamos ver se realmente esse negócio vai disparar e passar dos 100 dólares ou se vai ter algum acordo ali, como a gente está vendo toda a movimentação internacional para evitar esse conflito. Nesse momento o petróleo
recua um pouco, estava agora há pouco em $93 o barril do tipo Brent, negociado em Londres, mas há sempre esse tempo de combustível e ninguém aguenta, né, Oeneg? Pagar mais combustível, o negócio está pela hora da morte, né? Deixa eu entender uma coisa, eu já te perguntei isso de outra forma, talvez, mas posto que podemos ter realmente uma redução aí de tributos, você vai ter uma queda de arrecadação. Tendo essa queda de arrecadação, aonde que você vai buscar esse dinheiro? Porque esse dinheiro hoje não fica no porquinho, né? Nós já até falamos disso, ele não fica no porquinho guardado, você já tira 20 bi daquele porco, tira 30 bi daquele porco. Esse dinheiro hoje é usado pelo Estado, pelo governo, para pagar despesas. Aí você renuncia a um valor, porque modifica a fórmula de cálculo, e você faz... Onde você arruma 20 bi? Você cria um déficit pronto? A discussão é exatamente essa, esse é o ponto, né, o mais importante que você está tocando, porque a gente já vem de um histórico de discussão do orçamento que provocou uma série de gastos de interesse eleitoral, e a regra do teto de gastos já foi descumprida, já foi mexida, inicialmente com o argumento de que era necessário mudar a regra para aumentar a proteção social. E no final das contas, o orçamento foi aprovado com um monte de aumento de gastos que não eram de proteção social, né? E no final das contas, o que fica é justamente essa mensagem. Bom, o Congresso e o governo já se uniram para poder burlar uma regra fiscal para poder gastar com interesses eleitorais. E agora, a equipe econômica, o que eu ouço é que teria espaço porque sobrou, a arrecadação acabou sendo melhor, né? No ano passado, os números das contas públicas foram melhores, mas, bom, se você não vai colocar nada no lugar, você, de novo, vai descumprir outra regra fiscal, que é a lei de responsabilidade fiscal. E tudo que é provisório no Brasil vira permanente. A equipe econômica fala, não, é só para esse ano, né? Mas quem que vai ter coragem depois de aumentar combustível em 2023 se o negócio continuar caro, né? Se o petróleo continuar subindo e tal. Então, a gente acaba tendo uma discussão hoje no Brasil que está muito mais focada no gasto público, que tem uma desconfiança em relação ao bom uso desse dinheiro, que, obviamente, como a gente tem conversado, no momento de disparada de petróleo, você tem que ter política pública para proteger principalmente os mais vulneráveis. Aumentar gás de botijão, aquele vale gás, ter alguma política específica para diesel, enfim, se a ciência decidir que é importante para conter impactos inflacionários para produtos básicos, por exemplo, né, para alimentos, para, enfim, produtos que vão afetar ali o dia a dia das camadas de mais baixa renda. Mas aí abrir geral, né, reduzir imposto para gasolina, que é usado num jatinho, né, como diz a própria equipe econômica, para pessoas de alta renda, não faz sentido. Então, a desconfiança é essa, né, que se usa o dinheiro público de modo a atender a interesses eleitoreiros e acaba a gente tendo uma dificuldade de saber qual é o efeito prático que isso vai ter no nosso bolso. Porque se rola uma desconfiança em relação ao bom uso do dinheiro público, a gente pode ter alta do dólar. E a alta do dólar encarece o preço de combustível e de uma série de outros produtos que acompanham a valorização da moeda americana. Então, a gente está aí de olho no Congresso para saber que fórmula mágica eles vão encontrar sem provocar uma piora da situação, né? Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Eu ia falar na terça-feira, mas é amanhã mesmo.